você comentando, né, desse seu primeiro contato com Edith Stein, que foi através daquela filósofa. Professora Angela Lisdello. Isso. A gente sabe, né, que quando a gente pensa em filosofia, em pensar o sentido da vida e de tudo, no momento em que a gente é bem conduzido nesse caminho de verdade, o impacto é muito grande. Na sua vida, quando você conheceu Edith Stein, qual foi, assim, efetivamente esse impacto ali? É esse impacto mesmo do encontro com a verdade. É Acho isso bonito. mesmo. O nome do programa é muito sugestivo, na verdade. É. A busca de Edith Stein era pela verdade, né? A grande busca que conduziu a vida dela foi essa busca pela verdade. Tanto que quando, na conversão dela, ela diz assim, eu encontrei a verdadeira fé, né? Então, é aquilo que ela realmente estava buscando há muito tempo. Mas essa busca pela verdade, inclusive ela diz que quem busca a verdade, mesmo que não tenha consciência, está buscando a Deus, né? Porque Deus é a verdade. Mas é essa beleza, quando você se encontra com aquela verdade, você diz, ninguém tira isso de você, você diz assim, não, isso é verdade, né? Deu aquela convicção, dá aquela convicção profunda. É algo como que te confere um divisor de águas. Confere ali, um divisor né? de águas, você chega num ponto que você é capaz até de dar a vida por aquela verdade, assim, é muito belo mesmo E como que foi essa busca dela? Porque do pouco que eu li, eu confesso que eu ainda não conheço tanto Edith Stein, mas eu vi que tinha até uma questão ali dela com a mãe, ainda ela mocinha, né? A mãe dela tinha uma cultura judia bastante ortodoxa, e parece que ela ia meio que querendo dar uma implicada com a mãe, né? Não vou seguir esse caminho aí, parece que até para fazer um contraponto com a mãe, mas em algum momento ela começou ali nessa busca pela verdade até se tornar católica. Como que foi isso? A mãe da Edith Stein é uma grande referência para a vida dela, assim. Ela fica viúva quando a Edith Stein tinha menos de 2 anos, né? Então, realmente, é uma origem, ela de origem judia, né? Ficou com 7 filhos. A Edith Stein era 7 filhos, viúva. E Edith Stein nasceu em que ano? Ela nasceu em 1891. Isso, 1891. Na cidade de Breslau, na Alemanha. Essa cidade hoje é território da Polônia. Certo. Mas ela tem origem alemã. E o pai dela era um comerciante de madeira. E ele saiu para vender para o comércio, assim, foi para a mata. E ele morreu de insolação. Encontraram ele morto, pelo menos o relato da época diz isso. Talvez, enfim, hoje talvez seja outra coisa, mais sido um infarto, alguma coisa. Mas para o relato da época dizem que ele dormiu lá e morreu de insolação. Mas a verdade é que ela ficou com 1 ano e poucos meses e mais 6 filhos na sequência, né? E aí, todo mundo lá no velório, já dizendo assim, todo mundo decidindo a vida dela, porque é uma viúva, mulher naquela época, né? Com 7 filhos, com dívidas a serem pagas, um comércio que ela nunca tinha tido nenhum contato, porque ela era mãe dos meninos, dona de casa e tal. E aí, os irmãos mais velhos todos decidindo a vida dela. Imagina ali o velório, o corpo ainda ali, o pessoal, vamos vender o comércio, paga as dívidas, e aí ela vive com o que sobrar e depois vive da ajuda da família. Os irmãos mais velhos iam garantir o sustento dos meninos, daqui a pouco tinha os meninos de maior, enfim, todo mundo ali achando que estava fazendo um grande bem para aquela mulher, aquela pobre viúva. No meio daquilo tudo, ela toma a decisão, ela disse nada disso. Eu não vou vender o comércio, eu vou assumir o negócio do meu marido, eu vou trabalhar, vou sustentar meus filhos e não quero ajuda de ninguém. Mulherzinha. Então, a gente já vê para quem ela puxou, né? Então, ela ali naquele momento de dor, ela não é que ela era orgulhosa, ela não queria viver, enfim, assim, eternamente da ajuda dos irmãos. Outros. Ela queria ter E, de fato, ela fez o negócio do marido prosperar. Colocou os meninos, os mais velhos, claro, para ajudar. O mais velho, acho que tinha 14, 15 anos, e eles foram crescendo. E se tornou uma grande comerciante de madeira da região. E uma mulher de grande fé, né? E continuou cuidando das crianças, enfim. Ela conseguiu criar uma dinâmica
de prosseguimento de vida, né? E Edith Stein sempre viu na mãe essa mulher mesmo, forte, de fé, né? Essa questão dessa crisezinha, na adolescência ela teve uma crise de fé. Então ela se rebelou, que ela era uma menina muito inteligente, mas na adolescência ela teve uma crise de fé e também na escola ela não quis mais estudar, ela não queria mais saber de... Eu tô olhando aqui para minha filha. Mas, enfim, e a mãe respeitou, deixou ela sair. Tinha uma filha mais velha que tinha acabado de ter bebê, e aí ela foi para casa, se mudou para casa dessa irmã para ajudar ali com o recém-nascido, com a irmã, foi prestar assistência. A mãe respeitou e ela foi. E que momento que ela começa essa busca aí da verdade? Então, aí ela... Olha, na verdade, ela... Porque me parece que teve uma amiga, Sim. Uma amiga cristã. Ah, tá, isso é bem lá na frente. Porque ela volta para a escola, mas ela fica num período meio apático. Em relação à fé, ela não voltou. Aí começou a estudar, entrou na universidade, e na universidade mesmo é que ela... né, perdeu esse encanto, né, ela virou agnóstica. Ela nunca foi uma ateia militante, vamos dizer, mas ela virou aquela agnóstica, aquela pessoa que, se Deus existe, tá bom, eu creio numa força, mas indiferente, um indiferentismo realmente religioso. E aí ela se desencanta, no primeiro momento ela vai fazer psicologia, ela se desencanta com um caráter muito positivista, muito experimental da psicologia, que utilizava os mesmos critérios para estudar a natureza, os animais e o ser humano. Ela se desencanta e ela descobre que em Göttingen, que era uma outra cidade, existia um professor chamado Russell, né, que na época estava surgindo essa ciência nova que chamava fenomenologia, e ele tinha muito uma visão de ser humano bem diferente do que ela tinha visto na psicologia. Na verdade, ele é um dos grandes críticos dessa psicologia positivista e tudo mais, né? E aí ela ouve falar nisso e ela se muda para lá, com o apoio da mãe também. A mãe, não era comum uma mulher estudar, né? A universidade era bem raro. Isso nós estamos falando o quê? Mais ou menos 1920, será? 1920. Por aí? Deve ser, né? Não, antes ainda, porque ela termina o doutorado em 1917, 16. Então, ainda é um pouquinho antes, né? 1910, por aí, 12. E aí, quando ela vai para lá, ela entra nesse círculo fenomenológico, tá todo mundo muito envolvido. Era um círculo de cristãos, muitos amigos eram cristãos, mas isso era uma coisa que, naquele primeiro momento, não dizia muito. Só que em 1914 explode a Primeira Guerra Mundial. E ela vai servir como enfermeira. Os amigos praticamente todos se alistam e vão servir na Primeira Guerra. Ela já estava nesse período muito envolvida com os estudos. O Russell era o orientador dela. Ela já estava fazendo a tese dela de doutorado em filosofia. Ela estudou o problema da empatia. O título da tese dela é sobre o problema da empatia. E aí ela viu que todo mundo estava indo para a guerra, ela não se sentia no direito de ficar ali vivendo a vidinha dela, vou aqui ficar cuidando dos meus estudos enquanto todo mundo está na guerra. Indiferente. Então ela ali, vai. Né? O primeiro contato que ela diz que ela teve com a cruz, com a experiência mesmo assim dos cristãos, que ela viu que ali tinha alguma coisa diferente, é que tinha um casal de amigos e que estudavam juntos e o esposo morre na guerra, né? A experiência que ela tinha de luto era a da mãe, né? A mãe era uma mulher muito guerreira, tal, tudo, mas ela viveu de preto a vida inteira. O luto do esposo foi um luto que permanente na vida da mãe, né? Um luto do judeu, assim, um luto, né, sem perspectiva, vamos dizer assim. Pelo menos foi assim, era assim que ela via o luto da mãe, né? E aí ela foi encontrar com essa viúva, que era colega dela, né? Achando que ela ia encontrar uma mulher despedaçada, né? E quando ela encontra aquela viúva, ela viu algo que ela nunca tinha visto na vida, que era um sofrimento pacificado. Era alguém que visivelmente estava abatida, sofrida, porque o marido tinha morrido, mas existia algo diferente, que ela nunca tinha visto ninguém. Aí ela disse que ali, depois quando ela vai fazer as memórias dela, ela disse que ali foi o primeiro encontro com a cruz, porque ela viu esse sofrimento de alguém que sofria, mas
cria em algo maior. E era diferente da experiência que ela havia vivenciado até aquele momento. Isso. Não só da mãe, mas de tios, enfim. Da família mesmo, provavelmente. De outros mortos, de experiências de suicídio. A autobiografia dela é muito rica. Os escritos dela estão sendo todos traduzidos pela Paulus. A obra dela inteira está sendo traduzida. Esses aqui são os escritos autobiográficos. E aqui tem contando muitas narrativas dela. Então tem essa história muito assim, o pessoal entrava em crise financeira e já se suicidava. Então foram muitas experiências em que ela teve realmente com a morte, e uma morte sem sentido. Um sentido. Aí quando ela encontra com aquela viúva, ela tem essa primeira experiência. E aí também ela estava muito envolvida com o Mark Shelley, outros amigos, o próprio Russell era cristão. E ela foi vendo que aquelas pessoas eram muito boas, assim, intelectualmente falando, nos relacionamentos, tudo. Era muito boa para ela não considerar, pelo menos, que eles tinham alguma coisa para falar, né? Havia um diferencial ali, né? E ela vai dizendo assim que ali os preconceitos racionalistas dela vão caindo, porque ela tinha preconceitos muito fortes, assim, né? O ambiente acadêmico, que diz que você ou é uma pessoa de fé ou uma pessoa de razão, né? Não dá para misturar as duas coisas, né? Então ela tinha essas coisas muito bem compartimentadas. Mas ali, naquele ambiente, ela percebia que as pessoas tinham uma vivência autêntica, né? E essa busca dela vai se voltando, vai ficando cada vez mais aguçada, né? Até que no verão de 1921, ela vai passar férias numa... Ela tem contato, aí tem várias histórias de como chega nas mãos dela essa obra. Mas o livro. O livro, Mas tem várias histórias, mas finalmente o que diz é assim, ela leu o livro de Santa Teresa d'Ávila, né? Se foi nas férias, foi na casa de um, se foi na casa de outro, porque aí o pessoal gosta às vezes de polemizar isso. Mas o importante é que ela teve o contato com a obra de Santa Teresa, o livro da vida de Santa Teresa, a autobiografia. E ali ela tem um impacto fortíssimo com aquela obra. E aí é quando ela realmente diz assim, aqui está a verdade. Encontrei a verdade. Isso é muito forte, é muito né? Forte. Na biografia dela. Isso, a mim me tocou quando eu li essa confissão dela, Isso né? mesmo. É um encontro com a verdade. E eu sempre fico me perguntando que verdade é essa que ela encontrou ali. Porque se você ler a autobiografia de Santa Teresa, é um monte de coisa, né? É um livro, Mas que verdade é essa, né? Eu penso que uma das coisas mais encantadoras que tem na obra, que pode ter impactado a Edith Stein, isso aí já são a gente, né? As percepções. É a apresentação de um Deus que é íntimo, um Deus que se faz amigo. Teresa começa a obra dizendo que a oração é um pacto de amizade com Deus. Como assim? Como é que eu posso ter um pacto de amizade com Deus, né? Lembrando que para os judeus a figura de Deus é uma figura assim muito... Ele sequer era chamado de pai. Né? O nome era impronunciável, né? Então é algo muito distante. Mas ele é um pacto de amizade. A oração nada mais é do que esse pacto de amizade com Deus. Isso deve ter sido muito encantador com ela. E sabe o que eu fico pensando, Magna? Ela já vinha nesse estudo, né? O estudo da fenomenologia, a questão da empatia, que ela estudou muito. E aí a gente fica pensando como que o Espírito Santo vai agindo. Porque, na verdade, ele foi preparando todo o entendimento dela, todo o raciocínio, toda a razão. Ela é assim, ela é multifacetada, né? Escreveu filosofia, pedagogia, escritos místicos. Quer dizer, é uma mulher assim incrível. E aí estava tudo isso já meio que preparado na alma dela para então ela ler o livro da vida e sentir esse impacto que a gente fica pensando exatamente em que ponto foi. E talvez não foi nenhum ponto específico. E a cada linha que era lida falava, é isso.